Yuki Nobutatsu chutou o pé de vez e Dandadan Daizukan teve seu lançamento melhor do que eu esperava. Simplesmente foi revelado para todos nós quem diabos é o pai de Ken Takakura. E sim, ele é Ken Takakura também. Eu sei que você não tá entendendo nada e está mais confuso que eu. Então é claro, não se esqueça de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada amaldiçoada e reveladora no botão do like, no botão do hype que me ajuda bastante. Não se esqueça de ver os nossos outros conteúdos, porque como eu sempre falo pra vocês, aqui é o canal de quem realmente lê mangás e vê anime. Sem mais enrolação, vamos direto pros conteúdos que estão maravilhosos. Fala meus delinquentes, como que vocês estão? Sonar Animes aqui falando. Finalmente saiu Dandadan Daizukan e como eu falei pra vocês, um databook explicando um pouco mais o passado dos personagens, as suas habilidades e seus gostos, mas Yuki Nobutatsu fez um pouquinho diferente dessa vez. Ele decidiu trazer pra gente capítulos extras dos mangás que acaba formulando o passado dos personagens, explicações do que eles gostam de fazer, o que eles fazem no seu tempo livre, mas também deu aquele intermédio que tava faltando, sabe? No meio a meio dos capítulos, como que as pessoas vão pra escola, coisinhas que são necessárias para a obra ter um pouco mais de aprofundamento, mas não são necessárias para seguir a história como segue, mas isso prova pra gente. Tá? Os dois últimos capítulos de Dandadan foi ruim? Foi. Não vou mentir pra vocês, os dois últimos capítulos de Dandadan, essa batalha Geninra e Mal Olhado, me deixou incomodado porque eu não gostei nem um pouco. Mas, tipo, não gostei nem um pouco mesmo. O conteúdo da batalha está interessante, as imagens estão legais, mas eu não vejo Mal Olhado naquele local vencendo da forma que ele está vencendo. Consegue entender? E aqui explica muita coisa pra gente. Com esses capítulos extras, chegamos à conclusão. Pera aí, essa obra não tá perdendo rumo, ela está ganhando um rumo ainda melhor do que ela já tinha. Mas eu sei que você, para entender isso, a gente vai ter que ver quadro a quadro e é exatamente isso que eu vou fazer para vocês. Vamos traduzir primeiro os capítulos extras de Dandadan Daizukan e você vai ficar completamente bolado com o que eu vou dizer para todo mundo. Os quadros, como vocês podem ver, não tem uma ordem específica e a gente começa a lista diária com o começo de Momoyase, exatamente isso, a protagonista de toda essa obra. Ela tem sempre as suas convivências com suas amiguinhas, Miko e Muko, sempre dentro da escola. E ela faz mais do mesmo, uma personagem extremamente engraçada em todos os sentidos, em uma batalha completamente ferrenha de apenas Jokeipo, e ela acaba perdendo por algumas vezes, e é claro, né, fazendo referências diretamente a atores japoneses e alguns Super Sentais, fazendo Miko e Muko rir constantemente. O joguinho é esse. Se você perde no Pedra, Papel e Tesoura pra mim, leva um peteleco e vai ter que imitar alguém. Isso se repete por algumas vezes, em muitas delas, Momoyase perdendo constantemente, mas note que no último quadro, eles têm tendência a se beijar por acaso. E isso é uma correção, tá, gente? Primeiros capítulos de Dandadan. Sabe aquela cena que, sem querer, Momoyase acaba beijando o Okarun na boca? As pessoas não gostaram daquilo, deu uma breve polêmica pro Yuki Nobutatsu, aí ele decidiu corrigir com esses quadros indiretamente. No caso, o Okarun dá um beijinho na testa dela, extremamente fofinho, e mais uma vez, Miko e Muko enchem o saco de Momoyase. No quadro da Momoyase é só isso, a personagem ela não vai mostrar aprofundamento pra gente nenhum, apenas que ela é uma pessoa muito engraçadinha. A gente salta diretamente pro dia a dia de Aira e ela tem problemas constantes com seu pai. Nesses quadros, a gente vê que o pai dela se recusa constantemente a manter o seu quarto organizado. E eu vou ser sincero com vocês, nessa primeira parte dos quadros, Aira me surpreendeu e muito porque ela simplesmente manda na casa. Pra você ter uma noção, ela chega a expulsar o pai dela de dentro de casa somente para ele arrumar as suas meinhas, coisa que ele se recusava com veemência. Indo diretamente para os quadros laterais, a gente tem mais alguns momentos do pai de Aira se recusando a manter a sua casa organizada e sempre pedindo arrego para a foto familiar da sua esposa. Aira dá uma breve analisada, começa a sentir extrema vergonha do que o pai dela faz constantemente e ela apenas diz: olha, se você não quer arrumar sua meia, se você quer falar com a mamãe sempre, simplesmente comece a tomar café junto com ela a partir de hoje. Estou indo embora. Ele fica extremamente chateado, utilizando todo o seu joguinho psicológico. Ele diz: não vá, eu faço o que você quiser. E Aira apenas diz: vá arrumar a caralha das suas meias. Essa primeira parte de Dandadan Daizukan é extremamente lentinha, só para dar um aprofundamento a mais nos personagens, introduzindo eles pra gente aos pouquinhos e tapando literalmente alguns buracos também. E finalmente chegamos num dos quadros mais importantes de todo Dandadan Daizukan, que é o dia de vivência do nosso queridíssimo Sanjome. E ele é sempre muito enigmático.
Até porque, se a gente for notar, é aquele mesmo quadro que eu usei para formular a teoria da escrita dentro do universo de Dandadan. Nesses quadros ele está fazendo o seguinte, ele está explicando como diabos começou o processo de dinheiro. No caso, um homem e até outro homem com um peixe. E precisava de trigo, então eles formularam algum tipo de troca, mas em um certo momento da história, o homem que vendia trigo não aceitou os peixes do homem. O que o homem decidiu fazer? Ó, tem essa pedrinha aqui que vale 10 peixes. Quando você quiser peixe, você vai lá e me entrega essa pedrinha que eu te dou os peixes de volta. Maravilhoso, mas tem uma coisa interessante. No final desses quadros, Saint-Jomé apenas diz: o teste é o seguinte, vocês precisam tirar isto de dentro do livro didático. Todo mundo lá fica sem entender absolutamente nada, e o Saint-Jomé diz algo mais ou menos assim, é porque as traduções estão complicadas. Como vocês fazem isso? Não faço a menor ideia, eu não sei também como que eu vou fazer isso, mas iremos fazer. Temos somente Quinta Sakata e o Carão perguntando: por que diabo? Por que você não me deixa em paz? Maravilhoso, mostra que o personagem tem uma camada completamente confusa, tá? Saint-Jomé não foi explicado em nada do personagem, foi adicionado ainda muito mais questões importantes por trás dele. Um exemplo, por que ele quer remover o consumo de dinheiro? Porque ele acha que não é necessário, digamos assim. Talvez ele seja um professor e todos os professores são assim. Talvez, até porque o salário é bem baixo. Mentira, não é baixo não, tá, gente? Quando a pessoa fala que o salário do professor é baixo, ela está mentindo. É sempre proporcional. Mas tá, temos o Saint-Jomé, extremamente misterioso em todos os sentidos. Esse capítulo, ele dá um pouquinho do personagem, mas esconde muito mais. Só sabemos que ele quer se livrar do dinheiro. Agora, por quê? Não fazemos a menor ideia. Não fazemos mesmo. Os próximos quadros de Dandadan Daizukan mostram um pouquinho da vivência de Didi. Exatamente isso, ele constantemente chama Kenta Kakura e nosso queridíssimo Quinta Sakata, personagem que eu adoro de todo o coração, para ir jogar Smash Bros na sua casa. Todos os personagens ficam extremamente animados, conversando sobre diversos Super Sentai. São muitas referências ligadas diretamente ao Japão, tá? Que quem não entende dessa cultura não vai pegar absolutamente nenhuma. E finalmente, quando o nosso queridíssimo Didi chega dentro de casa, ele diz: não há lugar como nosso lar. E somos apresentados a uma personagem muito foda, tá? Foi alterada essa personagem. Pelo que foi mostrado pra gente por volta do capítulo 51, a mãe do Didi era completamente diferente, e aqui ela se mostra exatamente igual a ele em todos os sentidos. Ela se movimenta exatamente igual, fala igual, da mesma forma. Ela simplesmente aponta os dedinhos, manda aquele sinalzinho de pistolinha e diz: ô seus babaca, vão todos lavar as mãos, e a gente percebe, tá, que o Quinta Sakata tá um pouquinho interessado talvez na mãe do Didi. Talvez, e faz algumas perguntinhas ligadas diretamente a ela, mas finalizam seu dia assistindo um filminho maravilhoso que, como eu falei pra vocês, muitas referências a diversos animes, muitas referências a diversos Super Sentais, e temos uma vivência comum. O Didi só é daquele jeito porque os pais dele são assim. Muito bom, maravilhoso. Mas não esqueçam, tá? Quinta Sakata quer pegar a mãe do Didi. A gente então corta diretamente pra vivência do Zuma, o seu dia a dia como é, e ele no meio daqueles delinquentes apenas fazendo o seu dever de casa. Um dos valentões se aproxima dele e assim que vê o Zuma, pede pra ele se levantar, mas percebe que fez merda e simplesmente sai correndo de medo. Um dos delinquentes que está ao lado do Zuma começa a dizer exatamente isso: sai correndo, senão ele vai te quebrar na porrada. E Zuma diz: não, cara, não vou fazer nada, quero apenas fazer o meu dever de casa. A cena corta, então vemos que Zuma se levanta, sai caminhando e diz: tem uma coisa que eu preciso perguntar diretamente aos nerds. A gente percebe diversos valentões conglomerados ao lado de uma pessoa extremamente interessante, e Zuma vai se encaminhando lentamente em direção aos seus inimigos e diz: olá, Gary, tem uma coisa que eu preciso te perguntar. Qual é a resposta para essa pergunta? O cara faz amizade literalmente com todo mundo. Depois ele caceta, com toda certeza. Mas literalmente Zuma faz amizade com todos os personagens. É uma temática tão interessante essa parte do Zuma, porque dá pra fazer um arco próprio. Dá pra fazer até um subanime, digamos assim, só com os delinquentes da escola do Zuma. São designers dos personagens originais. É que ela tem aquela pegada um pouquinho mais Tokyo Revenger, tem um pouquinho mais Windbreaker também, mas são designers novos que não tem nem mesmo naquelas obras.
Tem personalidades iguais? Tem, mas são designers novos. Yuki Nobutatsu facilmente conseguiria fazer um anime de delinquentes somente se baseando nisso. Em Dandadan da Eizouken, pra você que não sabe também, tem uns quadros dedicados diretamente a Vovó Turbo. Exatamente isso, ela apareceu pra gente mais uma vez. No caso, ela e Seiko Ayase estão voltando em uma das suas idas diretamente no mercado. Nossa queridíssima Vovó Turbo acabou comprando uma caixinha de chocolates. Com o dinheiro de quem? Com o dinheiro de Seiko Ayase, porque todo mundo abusa dessa senhora. Seiko Ayase deixa avisado pra ela: ô gato do satanás, não vá comer todo o chocolate, eu quero apenas um. E você sabe o resultado, né? Vovó Turbo abocanha todos os chocolates, um a um. E mais uma vez temos aquela temática de dinheiro inclusa dentro dos episódios, já que Vovó Turbo acaba mastigando algo que ela acha ser um chocolate, mas acaba quase que engolindo dinheiro. Maravilhoso, por sinal. Vemos então, após uma breve briga desses personagens, eles se cacetando por causa de chocolate, Momo Ayase chegando, olhando as personagens, agindo como se nada tivesse acontecido e diz: como é que pode vocês se darem tão bem assim? Como se não tivessem se matado há pouquíssimo tempo. Temos então o dia a dia do nosso queridíssimo Quinta Sakata. Eu me recuso sempre a trazer conteúdos baseados nesse personagem, mas como ele está em Dandadan da Eizouken, preciso trazer algo relacionado a ele. Nessa parte do conteúdo, vemos Quinta Sakata desenhando mais uma vez seu Quintaro, e todos ficam surpresos em relação à habilidade do nosso queridíssimo Gordinho Maravilha. Didi diz que sabe desenhar também, e vemos ele desenhando um gato completamente cagado. Parece eu desenhando. A gente vê alguns quadros, o Okarun tentando fazer o mesmo desenho, e por fim, Quinta Sakata desenhando um gato completamente diferente. E no final eles ficam apenas competindo para saber quem diabos desenhou melhor. São várias versões do mesmo gato, isso é mais um aprofundamento psicológico dos personagens, sim, tá? Vemos o Okarun desenhando um gatinho mais fofinho, vemos o Quinta Sakata desenhando um bichinho mais feio, e vemos o Didi desenhando algo completamente abstrato, exatamente igual a personalidade interior de cada um deles. Didi vive no mundo da lua. Ele faz coisas aleatórias. A gente tem o Okarun, que desenha um gato da forma que é pra ser e de uma forma que a gente imagina que ele seja. Um gatinho fofinho, um gatinho que diz, me pegue. E aí temos nosso queridíssimo Quinta Sakata, que desenha um gato completamente deturpado. Este, com certeza, é um exame de psicopatas. E o mais provável que seja ele, Quinta Sakata. Nós vemos então um dos quadros mais reveladores de todo o Dandadan da Eizouken. Nós temos o serponiano Rokuro, nordestino ladrão de bananas, simplesmente trabalhando na sua lojinha, na sua vivência normal. Até que lembra aquela amiguinha do Zuma que tentou fazer algumas coisas inomináveis nesse canal, tentou ir pro Isekai do Herói do Escudo. Ela lentamente se aproxima do serponiano Rokuro e diz: senhor serponiano, muito obrigado por me aceitar. A partir de hoje, trabalharei junto com você. Ela pergunta para o serponiano se ele é um tipo de estrangeiro e o serponiano responde na lata: digamos que talvez eu seja estrangeiro. Eu sou do sistema binário Zeta Reticuli. Nessa hora, gente, eu sairia correndo porque o personagem é maluco, mas a personagem se mostra ser mais interessante do que imaginávamos. Ela simplesmente pergunta para ele: ô serponiano, se você é de lá, poderia me responder por gentileza? Tem um americano lá? E ele diz: bom, tem um americano. E isso vai de acordo diretamente com o vídeo que eu esqueci de postar no canal Sonarken Animes. O vídeo já tá gravado há muito tempo, que era um vídeo mencionando o caso que aconteceu dentro do México, que leva o mesmo nome do nosso personagem também. No caso, 12 americanos, após uma visitinha de alienígenas que teve nos Estados Unidos, que teve no México, foram encaminhados diretamente ao planeta Serpo para fazer, digamos que, um intercâmbio intergaláctico. Dessas pessoas, uma acabou morrendo por causa da radiação, mas 2 pessoas acabaram ficando no planeta porque gostaram da cultura que eles viram lá. Talvez essa personagem seja irmãzinha de um deles, talvez ela seja simplesmente uma alienígena, mas isso é mais do que informação suficiente para comprovar pra gente. Iremos ter alguma introdução dentro do planeta Serpo. Como eu falo pra vocês, todo personagem que aparece em Dandadan não é descartado, todos têm uma história de fundo. E mais uma vez, Dandadan da Eizouken mostra isso pra gente. Agora, quando o assunto é personagens em Dandadan, vocês vão me perguntar se eu tenho um favorito, com toda certeza, nada mais, nada menos que a Vamorinha. Simplesmente na história dela, ela está sendo ensinada a cozinhar comidas terrestres por ninguém mais, ninguém menos que Seiko Ayase. Ela ensina a menina a pegar a cebolinha, a picar a cenoura, colocar tudo exatamente como se deve, e no final das contas, enquanto elas estão cozinhando, enquanto ela está preparando, ela se lembra da sua mãe,
no caso, a sua vovó Banga, que está muito distante, com ela constantemente dizendo: minha mãe sempre me ensinou a comer qualquer coisa. Geralmente, quando estamos sozinhas, quem cozinha sou eu. Então não posso recusar comida, até porque a véia com certeza me meteria a mão na cara. E rapidamente, vemos que Seiko Ayase capta as mensagens de uma forma completamente estranha. Aí que vem aquela ligação sensorial que Seiko Ayase tem, como que ela descobre, como ela analisa as pessoas extremamente rápido. Indo diretamente aos outros quadros, Vamola, ao se lembrar da sua avó, começa a chorar. E Seiko Ayase faz o que toda avó faria, simplesmente abraça a personagem, mostrando um aprofundamento maravilhoso, tá? Não tem muita revelação, mostra que Vamola constantemente se sente magoada por ter abandonado a sua avó, mas dá uma vivência, um companheirismo, digamos assim, entre os personagens, que é muito legal. É muito divertido você ler. Não foi revelador em nenhum momento, mas mostra o aprofundamento dos personagens, um pouco mais de Seiko Ayase, um pouco mais de Vamola pra gente, e é isso que importa. E se vocês notarem, de todos os personagens, Vamola estranhamente se parece mais com Seiko, ela está mais próxima de Seiko, digamos assim. Se for pra tirar um personagem de nós, uma morte, talvez uma das duas, infelizmente. E agora chegou a hora dele, um dos quadros mais esperados por todos vocês que estavam nesse vídeo. Que diabos, cadê o pai do Ocaron? Você começa o vídeo falando sobre ele e fica enrolando. Bom, gente, essa é a magia do YouTube, né? Simplesmente temos o Ocaron acordando aproximadamente 1h da madrugada. Por que ele faz isso? Você me pergunta. Simplesmente ele sai com a sua bicicletinha, vai até a revistaria japonesa mais próxima e pega diversos jornais. Você percebe que esses jornais são embalados geralmente por pessoas mais velhas. É um trabalho um pouco mais manual, digamos assim. Então, ao que indica, tá? É uma forma mais simplificada de fazer. Mostra ser um bairro um pouquinho mais humilde, com pessoas mais pobres. E o Ocaron simplesmente vai lá, trabalha, se escraviza desde a 1h da madrugada com sua bicicletinha, carregando o máximo de jornal que ele consegue. Após muito tempo de trabalho, vemos ele comendo diretamente com seu pai aquele cafezinho da manhã maravilhoso, 2 ovos com bacon, o que dá a indicação que o personagem talvez tenha uma vivência americana. E aí que tem revelações interessantes para dar para você, tá? Isso é o suficiente para cravar aqui nesse canal maravilhoso que o pai de Ken Takakura nada mais nada menos é que Ken Takakura. Preste atenção nessas silhuetas do personagem. Agora, é claro, olhem este belo homem que vos fala. É ou não é a mesma pessoa, só que de costas? Então sim, o ator favorito de Momo Ayase é nada mais nada menos que o pai de Ocaron. Agora a pergunta que eu deixo pra vocês. Será que Ocaron vai perder a sua mulher pro seu pai? Seria traumático, com toda certeza. A gente vê então mais uma vez Ocaron correndo em direção à escola, extremamente atrasado. E mais uma vez temos uma aproximação do bairro dele. Nota-se que é um bairro extremamente humilde, tá? A gente percebe que o Ocaron talvez tenha problemas financeiros, até que finalmente, depois de todo o seu dia de trabalho, que começa às exatas 1h da madrugada, ele simplesmente se mantém ainda motivado, porque encontra nada mais nada menos que Momo Ayase e Vamola durante o seu caminho até a escola. Como o Ocaron faz isso? Eu gostaria de saber. O personagem acorda 1h da manhã, entrega jornais até perto do café da manhã, por volta de 7, 6 horas, tem tempo de ir para a escola e, pior, tem tempo de enfrentar alienígenas. Em resumo, o que apresenta pra gente nessa primeira versão de Dandadan Eizouken é somente um aprofundamento por trás de imagens, por trás de capítulos. É uma forma maravilhosa de trazer informações dos personagens, com toda certeza. Yuki Nobutatsu brilhou mais uma vez em trazer esse contexto pra gente, porque é diferente, não temos uma fotinha do personagem, tal personagem gosta de fazer isso, tal personagem gosta de fazer aquilo. É simplesmente um complemento da história. O que acontece? É claro, nas próximas versões ele pode fazer em formato databook, com toda certeza, eu acho até que ele vai fazer, mas esse formato de apresentar os personagens pra gente desta forma é incrível, porque a gente tem um pouco mais dos capítulos passados, a gente sabe como o personagem chegou até o local, o próprio quadro do Kenta Sakata, com ele simplesmente desenhando melhor que os outros, desenhando o mesmo gato de formas diferentes, dá um aprofundamento a mais nos personagens. A história da Vamola, ela sendo consolada por Seiko Ayase, é interessante também. Então essa forma que ele fez Dandadan Eizouken é maravilhosa, não vi em nenhuma outra obra. Geralmente o pessoal só faz formato de databook, é aceitável, é muito legal também, mas esse formato de Dandadan Eizouken, não tenho o que falar, pra mim foi uma das melhores inclusões em Dandadan até os momentos de hoje.
melhor até que esses capítulos recentes que lançaram pra gente. As possibilidades nesse universo ficam grandes somente com poucas coisas incluídas pra gente, pra você ter uma noção. A gente vê um aprofundamento no personagem somente quando a gente fala, porra, o Okarun acorda 1h da manhã pra trabalhar. Tipo, a gente se apega um pouco mais ao personagem, porque tem muita gente que faz esse tipo de coisa, que dorme pouquíssimo, mas sempre está lá sorrindo para as pessoas que gostam. E chega a ser uma coisa maluca, que Yuki Nobutatsu dá importância para um personagem que vimos apenas em 6 capítulos. Então é claro que todos os novos capítulos de Dandadan Daizukan, todas as novas experiências, digamos assim, trarei nesse canal com toda certeza. Mas é claro, quero saber da sua opinião. Me diz aí o que você achou dessas revelações bombásticas e de todos os personagens que tivemos nessa obra maravilhosa. Também, é claro, não se esqueça de se inscrever nesse canal maravilhoso, largar aquela dedada amaldiçoada no botão do like, no botão do hype, que me ajuda bastante. Veja também nossos outros conteúdos e Sonar quem diz. Tchau!